E se o silêncio não representasse a ausência, mas sim uma resposta? E se a solidão não fosse um sinal de falta, mas sim de presença completa? Vivemos em uma era que teme o silêncio, que enxerga a solitude como erro e que mede o valor de uma pessoa pela quantidade de vozes ao redor. Mas e se estivermos interpretando tudo de forma equivocada? Há cerca de 2000 anos, os estoicos já compreendiam. Estar só não é sinal de fraqueza, mas do reencontro. Reencontro com o que ninguém pode tirar de você, sua integridade. Enquanto o mundo corre atrás de distrações, o estoico faz o oposto. Senta consigo mesmo, respira no silêncio e percebe que o vazio não é ameaça menos, é espaço fértil para a presença. Hoje, o canal Silêncio do Sábio quer te mostrar outro caminho. Um caminho onde estar só não significa estar perdido, mas sim estar em seu centro. Um percurso onde a completude não vem do externo, mas brota do interno. Você vai conhecer 15 hábitos estoicos que não prometem companhia constante, mas oferecem algo muito mais raro: liberdade interior. Antes de começarmos, vá até os comentários e escreva: hoje escolho ser inteiro comigo mesmo. Sou estoico. Essa frase é o ponto de partida da sua travessia. E se isso tocou você, inscreva-se. Cada vídeo aqui é um passo a mais rumo ao silêncio que cura. Capítulo 1. Comece aceitando-se essa sensação que você chama de solidão for. Na verdade, me reencontro, não com os outros, nem com lembranças antigas, mas com você. Um retorno ao espaço mais esquecido de todos, o seu próprio centro. Aquele lugar silencioso que você evita, mas que nunca deixou de existir. Muitas pessoas têm medo de ficar sozinhas, não porque a solidão representa um risco real, mas porque ela tira o barulho, e quando tudo se cala, resta apenas o espelho. Não o que mostra sua aparência, mas o que revela sua verdade. Quando o mundo silencia, o que sobra é quem você realmente é. Vivemos cercados de ruídos, fazemos de tudo para não escutar a única voz que realmente importa, a nossa, aquela que sussurra no fim do dia, quando todas as luzes se apagam, e pergunta: você está vivendo sua verdade ou só interpretando um papel? Eu mesmo fugi de mim por muito tempo. Me perdi em compromissos, amores passageiros, distrações digitais. Achava que, se ocupasse a mente, o coração não gritaria. Mas ele sempre encontra um jeito. Um dia, tudo parou. Pessoas se afastaram. Oportunidades se calaram menos e restou apenas eu. Em um quarto sem plateia, sem promessas, foi desconfortável. Assustador até, mas ali começou algo grandioso. A solidão, quando acolhida, deixa de ser falta e se torna solo fértil, um espaço sagrado onde se planta a verdade. Diante dos outros, muitas vezes representamos, sorrimos quando queremos chorar, dizemos sim quando tudo dentro de nós diz não. Mas na solidão não há papel. Só existe o chão cru da própria existência. É aí que tudo começa. Nesse espaço silencioso, você pode, finalmente, tirar os sapatos e sentir o peso que carrega, as histórias que te contaram, os caminhos que percorreu sem questionar. Quanto da sua vida é realmente seu? E o que foi apenas herdado? A solidão é o único lugar onde essas perguntas podem germinar. É onde você pode tocar suas feridas sem medo. É onde você pode se amar sem precisar da permissão de ninguém. Os estoicos sabiam disso. Epitato dizia: não é o que acontece que nos machuca, mas o modo como escolhemos enxergar o que acontece. A solidão é assim. Se a vemos como abandono, ela vira prisão. Mas se a vemos como uma pausa sagrada, ela se transforma em templo. E templo é uma palavra que precisa ser sentida. A solidão, quando honrada, é como um mosteiro interior, um lugar de encontro com seu eu mais verdadeiro, onde você pode sentar e dizer: aqui estou, com tudo o que sou, com tudo que ainda preciso curar, e está tudo bem. Você não está só porque é insuficiente, está só porque está sendo chamado de volta para casa, menos para dentro. E de você há mais do que ausência. Há perguntas, memórias, verdades esquecidas, o universo inteiro pedindo
repetindo: escuta, a solidão não é o fim da linha, é o início do caminho. Você não precisa preencher cada silêncio, pode apenas ficar, respirar, dizer: estou aqui. Quem aprende a habitar a própria presença nunca mais será prisioneiro da ausência de ninguém. Não precisará implorar amor, se moldar para agradar, se encolher para caber. Poderá dizer com maturidade: te escolho, não te imploro. E isso muda tudo. A verdadeira independência emocional nasce quando você entende que sua paz não está nas mãos de ninguém além das suas. Estar bem consigo mesmo é o início de uma jornada que não te leva a outro lugar menos, mas que te traz de volta para casa. Capítulo 2. Mude a forma como fala com você. Mesmo já percebeu o tom da sua voz interior, aquela que surge quando você erra, não com os outros, menos com você, quando se atrasa, quando falha. Qual é a primeira frase que ecoa? Para muitos é uma voz dura, fria, impiedosa. Você nunca acerta, de novo não. Frases sussurradas, mas que pesam como correntes. Esse diálogo interno, que deveria ser seu refúgio, vira um campo de batalha. E, muitas vezes, o inimigo é você. Aprendemos a tratar essa voz crítica como normal. Achamos que ela nos mantém no caminho, mas muitas vezes ela apenas corria em silêncio. Não é exigência menos, é punição. E ninguém floresce sendo punido. Todos os dias por existir. O estoicismo nos ensina: somos responsáveis pelos nossos pensamentos. O mundo que habitamos por dentro determina a qualidade do mundo que vemos fora. Você confiaria em alguém que só te humilha, que aponta seus erros e te ridiculariza o tempo todo? Provavelmente não. Então, por que aceitar essa companhia dentro de si? Essa voz que te julga foi construída. Alguém te ensinou a duvidar de si. Alguma experiência te marcou. E você foi repetindo o padrão, até que ele virasse automático. Mas tudo que foi construído pode ser reconstruído, inclusive o modo como você se trata. Não se trata de pintar tudo de cor-de-rosa. Trata-se de parar de se ferir, de entender a diferença entre disciplina e crueldade. Exigência é querer crescer. Crueldade é cortar a raiz antes que ela floresça. Repare nas palavras que usa com você. Imagine dizê-las para alguém que ama. Diria: você é um fracasso, não? Então, por que tolera isso vindo de dentro? A forma como fala consigo mesmo molda suas escolhas, sua autoestima, sua capacidade de persistir. Se sua mente for um campo hostil, você gastará energia só para sobreviver. Reconstruir esse diálogo é um ato de coragem. É dizer: eu me recuso a ser meu próprio carrasco. É limpar a casa por dentro. Troque o eu sou um erro por estou aprendendo. Troque o eu nunca consigo por estou em processo. No início parecerá estranho, mas o cérebro aprende pela repetição. E com o tempo, essas novas palavras criarão raízes. Lembre-se, a relação mais longa da sua vida será com você. Se essa relação for de guerra, não haverá paz em nenhum outro lugar. Capítulo 3. Crie hábitos que te conectem a si mesmo. Algo sagrado naquelas manhãs calmas, quando o mundo ainda dorme e tudo parece suspenso. O silêncio da cidade, uma xícara quente nas mãos, e você inteiro. Vivemos em uma cultura que nos empurra para fora o tempo todo. Mensagens, reuniões, agendas, barulho, mas ninguém nos ensina a simplesmente estar conosco. A solidão, quando ignorada, vira desconforto. E esse desconforto não é falta de companhia menos, é falta de presença. Aprendemos a nos evitar, a sair para fugir da mente, a usar o ruído como escudo. Mas existe outro caminho, um que começa com intenção. Crie rituais com você, não com rotina. Falo de gestos com alma. Faça o café como quem se prepara para um encontro importante. Escolha a xícara com carinho. Sente-se como quem celebra algo precioso, sua própria presença. Acenda uma vela à noite. Tome um banho longo. Caminhe sem fones de ouvido. Leia devagar. Escreva algo só para você. Fique em silêncio sem tentar preenchê-lo.
Cada gesto diz: eu importo. Você não é só um intervalo entre tarefas. É um universo que merece ser vivido com atenção. Os estoicos sabiam que equilíbrio emocional não vem da sorte. É fruto de hábitos construídos, de presença. Cultiva. Quando você para de fugir de si, descobre que não está quebrado, só estava desconectado. A verdadeira paz não vem de fora, vem de estar consigo mesmo sem queer. Escapar a próxima vez que tiver uma hora livre. Não preencha. Pergunte: o que eu preciso hoje? E se a resposta for apenas estar, permita-se. Isso basta. Rituais não são rotina. São lembretes vivos de que você merece existir com interesse a menos mesmo e principalmente, quando ninguém mais está olhando, pare de reagir ao que acontece fora e volte-se para o que vive dentro. É ali, na quietude, sem distrações, sem relógios marcando urgências, que nasce uma conexão rara, menos uma conexão consigo. É nesse espaço interior que surgem pensamentos que você nunca teve tempo de ouvir. Não são ideias emprestadas, nem moldadas por algoritmos. Snows sempre estiveram ali, esperando que você parasse de fugir. O tédio, então, não é o vilão. Ele é um espelho. Não reflete a sua imagem, mas revela seus padrões. Mostra o quanto você depende de estímulos, o quanto confunde movimento com avanço, o quanto usa a pressa como esconderijo. E sim, nos primeiros minutos há desconforto. A mente exige dopamina, sussurra que há coisas mais produtivas para fazer. Mas, se você permanece, respira e permanece, algo muda. Você desacelera. Começa a notar o peso do próprio corpo, o ritmo da respiração, o nascimento de ideias que antes não tinham espaço para emergir. A mente, antes lotada, começa a se esvaziar. E esse esvaziamento não é ausência, é espaço. E é nele que a alma se reorganiza. Marco Aurélio não escreveu suas reflexões em meio ao ruído, mas na solidão. Epicteto nos lembrava que a liberdade interior nasce do domínio da própria mente. E você não domina a mente fugindo dela, mas permanecendo. O tédio só é assustador porque você acredita que ele representa a perda de tempo. Mas muitas vezes é ao não fazer nada que se descobre tudo. Ele revela a razão da sua fuga, mostra de onde você tem corrido e por quê. A clareza, a criatividade, a intuição, nada disso floresce no caos. Elas precisam de espaço, e esse espaço nasce da pausa, do não fazer, do simples contemplar. Na próxima vez que esse silêncio inquieto bater à sua porta, não fuja, respire, permaneça. Você vai perceber que o tédio não é um buraco, é uma ponte. E quem atravessar essa ponte com coragem, encontra do outro lado algo que não se acessa por nenhuma aba do navegador. Você mesmo. Capítulo 5. Sinta suas emoções sem fugir delas. Existe um lugar em você que talvez jamais tenha sido visitado. Um canto escuro e silencioso, onde moram as emoções que você aprendeu a esconder. Tristeza, medo, saudade, raiva, estão lá, alinhadas como cartas não abertas, aguardando o dia em que você parasse de fugir. Desde pequenos, nos ensinaram que sentir é fraqueza, que chorar é derrota, que o medo é sinal de falha, e assim fomos treinando a alma para se calar. Criamos rotinas, máscaras e distrações. Enchemos os dias de tarefas, os ouvidos de ruído e o peito de silêncio. Tudo isso com um único objetivo: não sentir. Mas e se por um momento você parasse? E se, ao invés de resistir à emoção, você apenas a escutasse, sem pressa, sem tentar expulsá-la? Porque o que te consome não é a emoção, é o esforço para não senti-la. O que paralisa não é o medo, mas a luta para parecer forte. O que dói não é a tristeza, mas o julgamento que você coloca sobre ela. Habitar suas emoções é um gesto de verdade. É sentar-se com a dor sem precisar explicá-la. É permitir que as lágrimas escorram como um rito de passagem. Cada lágrima reprimida é uma palavra que sua alma tentou dizer e foi silenciada durante muito tempo. Eu mesmo tentei anestesiar, às vezes mergulhado em trabalho, outras cercado de gente, como se a presença de outros pudesse abafar a ausência.
que eu mesmo negava. Mas quanto mais eu fugia, porque não há remédio externo para uma ferida interna. E foi no silêncio, sem barulho, sem distrações, que tudo se revelou. A tristeza não veio me derrubar. Ela veio me mostrar o que precisava ser reconstruído. O vazio não era castigo, era chamado. O que doía não era o sentimento, era o abandono de mim por mim mesmo. Existe um tipo de abandono sutil, aquele que acontece quando você deixa suas emoções esperando e nunca volta. Voltar é dizer: eu não vou mais me calar diante de mim. É acolher os dias nublados. É saber que sentir não é fracassar, é existir plenamente. Os estoicos nunca propuseram frieza. Eles falavam de presença lúcida, de olhar para a dor e perguntar: o que você quer me ensinar? A raiva, por vezes, revela limites rompidos. A melancolia, algo que precisa ser encerrado. O medo, um valor que precisa ser protegido. A solidão, um lembrete de que é hora de voltar. Negar essas emoções é como desligar o alarme e continuar dormindo em meio ao incêndio. A dor não escutada se transforma em hábitos que te ferem, em decisões confusas, em repetições que te esgotam. Mas, se evoca a escuta, de verdade, ela cumpre seu papel e parte, porque foi vista. Pouco foi. Honrada sentir é deixar o corpo chorar o que a mente não conseguiu expressar. É permitir que a alma respire aquilo que a boca não consegue dizer. É criar dentro de si um espaço onde tudo pode existir, sem censura, sem culpa, sem negação. É nesse lugar que nasce uma nova força. Uma força que não veste armaduras, que não precisa endurecer. A força de quem diz: sim, eu sinto, e mesmo assim, eu sigo. Fomos ensinados a ter medo da solidão, mas ninguém nos mostrou o que fazer quando ela de fato chega. A verdade é que o que mais nos assusta não é o silêncio externo, mas o espelho que ele nos coloca à frente. Um espelho sem distrações, sem plateias, sem filtros. Só nós, com nossas dúvidas, memórias, carências, vazios e ao mesmo tempo com nossa verdade mais pura. Durante muito tempo, acreditei que meu valor estava diretamente ligado ao quanto eu era lembrado. Se havia mensagens por responder convites pendentes, sinais de atenção, então eu existia, eu importava. Mas bastava um domingo em silêncio, uma tarde sem notificações para tudo desabar. E só então compreendi: o desconforto não vinha da ausência dos outros, vinha da minha ausência comigo mesmo. Eu não sabia mais estar em minha própria companhia. Esqueci como me ouvir, como me cuidar. Nos deixamos guiar pela necessidade de aprovação, moldando nossas vontades ao que os outros esperam. Engolimos desejos, recalculamos sonhos, apenas para manter lugar num grupo. Mas a que custo? Os estoicos sempre souberam: a verdadeira força nasce da autossuficiência. Não como soberba, mas como liberdade. Marco Aurelio dizia: quem se basta. A si mesmo é invencível. Não porque não precise de ninguém, mas porque não se perde quando ninguém está por perto. E como se chega a esse estado? Com pequenas escolhas, feitas com intenção. Como planejar um dia só seu. Cozinhar para si como quem espera alguém especial. Caminhar sem destino, só para se escutar no trajeto. Escrever sem intenção de publicar. Cantar sem plateia. Senta no sofá e simplesmente estar inteiro. No início, parece estranho. Fomos educados para performar, não para habitar a nós mesmos. Para agradar, não para mergulhar. Mas insista. Com o tempo, o silêncio deixa de incomodar e passa a acolher. A solidão deixa de ser buraco e se torna espaço. Um espaço sagrado, onde não é preciso se justificar. E então, algo muda. A companhia que parecia faltar começa a ser sentida. Ser sua melhor companhia não é abrir mão de relações. É saber escolhê-las. Não dizer fica por medo do vazio, mas por desejo real de caminhar junto. É dizer: te escolho, mas se você for, eu permaneço. Essa é a liberdade de quem se tem.
Epicteto ensinava: a liberdade está em bastar-se. A aprovação dos outros é instável. Hoje te aplaudem, amanhã te esquecem. Mas o vínculo que você constrói consigo é o único que dura até o fim. Se você não se escuta, se não se quer bem, tudo que vier de fora será apenas migalha. Mas se você se encontra, se habita, tudo que vem do mundo pode ser bônus, nunca necessidade. Tornar-se sua melhor companhia é parar de buscar em olhares aquilo que só se encontra no espelho interior. É lembrar que você já nasceu inteiro e agora apenas começa a se lembrar. Disso, capítulo 9. Saiba dizer não quando for preciso. Existe um tipo de paz que não se encontra em finais de semana tranquilos, nem em sessões de meditação. É a paz de quem aprendeu a proteger seu território emocional. Diquem, que amar não é se abandonar. Estar disponível para todos o tempo todo é, muitas vezes, uma forma de não estar presente para si. Aprender a dizer não é revolucionário. Desde cedo, nos ensinaram que ser bom é estar sempre acessível, que recusar um convite não responder. Uma mensagem, cancelar um plano, é falta de educação. E assim, vamos nos tornando invisíveis dentro da nossa própria vida. Carregamos conversas que não nos nutrem, vínculos que nos esgotam, relações que ocupam sem acrescentar. Por muito tempo, eu mesmo acreditei que impor limites era frieza, que dizer não era afastar pessoas, então eu cedia, sempre disponível, mesmo quando exausto. Respondia por obrigação. Mantinha vínculos por culpa. Isso me corroía. Confundi generosidade com o abandono de mim mesmo. Confundi empatia com submissão, até que meu corpo começou a falar. Cansaço crônico, irritação sem explicação, apatia. Não era desgaste físico, era o peso da concessão excessiva. Epicteto foi claro: não é o que acontece que nos fere, mas o que aceitamos sem questionar. Dizer não é um ato de proteção. Não afastar você dos outros, menos aproxima você de si. Não se trata de fechar portas, mas de decidir quem merece atravessá-las. Há pessoas que respeitam seu ritmo e há as que exigem sua presença como se fosse obrigação. Nem toda companhia é companhia. Às vezes estar com alguém é a forma mais solitária de existir. Quantas vezes você tolerou piadas que feriam só para não parecer sensível? Quantas vezes aceitou convites que não queria apenas para manter uma imagem? Quantas vezes ficou quando queria ir embora? Chega um momento em que você precisa escolher manter o vínculo ou manter a paz. E sim, dói dizer não. Dói se afastar de quem foi importante. Dói ouvir que você mudou. Mas dói mais continuar se traindo. Cada vez que você silencia seu incômodo, ensina ao outro que ele é aceitável. Cada sim cansado é uma escolha que sacrifica sua integridade. Mas quando você começa a dizer não com consciência, algo se transforma. Algumas pessoas se afastam menos, mas o que fica por verdade. Ganhei tempo, ganhei espaço, ganhei clareza. Reencontrei meu ritmo. O silêncio deixou de ser ausência. Passou a ser reorganização. E se agora você sente culpa, dúvida, medo, saiba, você tem o direito de se proteger. Pode se retirar. Pode se priorizar. Isso não é egoísmo, é consciência. Estabelecer limites é filtrar o que é amor de verdade, menos aquele que respeita, que não exige, que não interpreta o silêncio como desinteresse. Você não está sozinho por desejar espaço. Está crescendo. E quando você aprende isso, percebe, a companhia mais importante é aquela que te fortalece. O resto, astro, e a sua vida já não tem mais espaço para ruído. Se você revelar seus limites e suas necessidades, ninguém ficará. Então você se ajusta. Sorri mais do que sentir. Concorda mais do que acredita. Se doa além do que pode e chama isso de carinho. Mas o carinho que custa sua paz não é amor, é dependência. Os estoicos nos lembram que a verdadeira liberdade começa quando deixamos de viver pelos olhos dos outros e passamos a agir em sintonia com o que é íntegro, com o que é justo. Isso não significa se tornar frio ou insensível, mas parar de se machucar para manter laços. É ter a coragem de ser transparente, mesmo
sabendo que nem todos gostarão do que verão. Você vai decepcionar pessoas, vai frustrar as expectativas, vai dizer não, vai romper laços, e tudo isso faz parte do caminho da autenticidade. Não porque seja fácil, não é, mas porque é justo com você. Não se iluda. Quando você começa a se respeitar, as relações mudam. Algumas se afastam, outras mostram que eram frágeis desde o início, mas outras surgem menos, mais sinceras, mais leves, mais livres. Relações em que você pode respirar, onde não precisa provar nada, onde simplesmente ser já é suficiente. É comum pensar que ser verdadeiro é arriscado, que você pode acabar sozinho, mas estar rodeado de pessoas que só te aceitam quando você se anula menos isso. Sim, é solidão, a pior de todas. Aquela onde você já nem se reconhece mais. Aprender a dizer não sem culpa leva tempo. No começo, a voz treme, o peito aperta, a mente acusa. Mas com o tempo nasce uma força nova, a força de quem parou de pedir permissão para existir. A liberdade de quem finalmente se autorizou a ser inteiro. Você não está aqui para sustentar a imagem que criaram de você. Está aqui para viver a sua verdade, menos mesmo que isso desagrade, mesmo que isso desmonte ilusões, mesmo que isso afaste, porque quem te ama de verdade vai se ajustar à tua verdade. Quem te respeita não se ofende quando você se escolhe. E quem não consegue lidar com a tua autenticidade talvez nunca tenha amado você. Apenas a ideia de você, o mundo continuará a exigir. Mas você pode parar de se entregar a todo custo. Pode escolher viver não em função do que esperam, mas do que sentem. Pode aceitar o desconforto de ser mal interpretado, porque sabe que está sendo fiel a si mesmo. E isso, no fim, é o que realmente importa. Capítulo 3. Aprenda a deixar ir sem se perder soltar. É um dos gestos mais corajosos que se pode aprender. Não é desistir por fraqueza, mas renascer por sabedoria. Há momentos em que o que parte já não cabe no que você se tornou, e insistir é impedir o novo de chegar. Pense numa folha seca presa a um galho. Ela se agarra ao que já morreu. A verdadeira força não está em resistir até o fim, mas em saber cair no momento certo para que outra primavera aconteça. Isso vale para pessoas, relações que perderam a vida, planos que se tornaram rotinas, vazias e até versões de você que já não fazem mais sentido. É doloroso. A alma sente o buraco. É natural chorar o que foi. É humano apostar antes de desapegar, mas continuar alimentando raízes em solo infértil rouba o chão dos próprios pés. O sofrimento raramente vem da perda em si, mas da importância que demos àquilo dentro de nós. Epíteto dizia: não espere que o mundo preserve o que já não te serve. Amor é permitir que quem precisa partir vá menos, mesmo com um coração apertado. Respeito próprio é não esperar que a vida te arranque a força. Soltar não nega o amor. Soltar é amor próprio. É dizer: eu me mereço inteiro, mesmo sem o que fui. Deixar ir é reconhecer que algo foi belo, importante, formador menos, mas que já cumpriu sua missão. E então honrar isso com gratidão, não com apego. Houve um tempo em que manter vínculos antigos me fazia sentir seguro, mas quando cada fim virava uma tentativa de retorno, percebi. Eu segurava fantasmas de um passado que não voltaria, como quem prende o ar por medo de soltar a última bolha no fundo do lago. Me afoguei no próprio apego. Aprender a soltar foi me permitir espaço. Espaço para o novo, para outras versões de mim que ainda estavam por nascer. Soltar não é perder, é liberar. É permitir que o outro vá e que você permaneça inteiro. Cada vez que você solta com dignidade boca a descobrir, você não é a história que terminou, é quem sobreviveu a ela. E isso basta.
A cicatriz é a prova. Algo foi curado. Você não esquece, mas agora pode lembrar sem dor, pode agradecer sem culpa, pode seguir sem ressentimento. Nada do que foi essencial se perdeu. Apenas muda a forma de brilhar dentro de você. As mãos, agora silenciosas, deixam um legado. Você sobreviveu, cresceu e há mais vida à frente. Descobre então o que realmente importa, o que ficou, o que vive mesmo depois do fim. E descobre também que todas as partidas, por mais duras que tenham sido, foram um ritual de renascimento. Solte com dignidade. Chore, se for preciso. Agradeça se puder e continue, porque no livro da sua vida, toda despedida pode ser o início de um novo capítulo. Curta e inscreva-se no canal.